Louvado seja Deus. Que é isso, Tota? Vamos orar, irmãos? Pai bendito, eu te louvo, meu Deus, essa noite, pela oportunidade que o Senhor tem dado à tua igreja, de ser alimentado pela palavra. E agora, meu Deus, fala, Deus, através do teu filho, o que nós precisamos ouvir. Seja com ele e enche da tua graça, da tua unção, Deus. E prepara nossos corações para receber essa semente, Deus, poderosa que é a tua palavra, Deus. Muito obrigado. Fica com o teu filho, abençoa grandemente ele. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Amém. Louvado seja Deus. Feliz em mais uma vez estar na casa do Senhor, nesse santo templo, lugar onde a igreja de Deus se reúne em corpo para louvar e bendizer o nome do Senhor. É sempre uma alegria, de verdade. Muitas pessoas queriam poder estar aqui, eu sempre digo isso, porque o coração das pessoas anseiam por se encontrar com Deus. Algumas não podem, estão de trás de uma grade de uma prisão, algemadas em uma cadeia. Outras queriam poder estar aqui, mas estão deitadas num leito de enfermidade de um hospital, ou mesmo presas a uma cama da sua casa. Pessoas queriam poder estar aqui, mas estão mentalmente perturbadas, emocionalmente desequilibradas, preferem estar trancadas dentro do seu quarto. Mas Deus nos deu toda a condição necessária para nos reunir aqui hoje, e isso é bom demais. Então que o Senhor seja louvado por isso na noite de hoje, amém? Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25. O som tá bom? O som? Tá bom, né? Amém. Hoje é um culto de Santa Ceia, e o culto de Santa Ceia, ele é uma memória, ele é um ritual que nós fazemos uma vez ao mês, e ele simboliza uma memória ao sacrifício de Cristo por nós. Jesus disse que todas as vezes que nós comemos do pão ou bebemos do cálice, nós fazemos memória a Ele e anunciamos a sua morte até que Ele venha. Então, na noite de hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre a vinda dele. Então, quem encontrou Mateus capítulo 25, diga amém. Quem ainda não achou, diz escola de vida. Teve gente que não falou não, né? Mas os meus olhos contemplam este lugar. Aí eu vou esperar, deixar você achar. Mateus capítulo 25, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias ou tolas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vocês também. Ide antes e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
Mais tarde, chegaram também as nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Amém. Podeis sentar, queridos. Podeis sentar. A parábola das 10 virgens, uma parábola belíssima, maravilhosa, com um contexto romântico, né? Diga-se de passagem. Uma das muitas parábolas que Jesus contou. No caminho das suas várias parábolas, normalmente Jesus contou parábolas que tinham instruções ou lições de vida, para que as pessoas pudessem viver bem, viver nessa terra como se vive no reino dos céus. Mas essa parábola especificamente é uma parábola que não trata de instruções acerca da vida. Ela é uma parábola que trata de uma profecia acerca do fim. É uma parábola que fala da vinda de Jesus. É uma parábola que traz o contexto de um casamento. E dentro do contexto do casamento judaico, Jesus traz a profecia acerca da sua vinda e de como será. Para nós entendermos melhor essa parábola, acredito que vale a pena um contexto histórico, ou mesmo um contexto cultural. O casamento judaico é bem diferente do casamento que nós aqui conhecemos. O casamento do tempo de Jesus, mais diferente ainda. Naquele tempo, diferentemente de hoje, que as pessoas se conhecem, namoram, noivam e depois casam, naquele tempo não era assim. Normalmente as mulheres não tinham escolha. Eram poucas as famílias que davam permissão para que as filhas escolhessem o seu marido. Normalmente a mulher ela era tida como uma propriedade do pai. E ela era dada em casamento àquele que o pai entendesse que era alguém que pagaria bem pela sua filha. Normalmente quando um jovem se afeiçoava por uma moça, ele ia até a casa do pai da moça. E ali ele fazia uma proposta de casamento. E aquela proposta tinha até contrato em papel ou um contrato tácito de boca. Nesse caso, eram levadas 2 testemunhas para ser testemunha de que o contrato tinha sido firmado. Aquele contrato falava das responsabilidades do noivo para com a noiva, ou do marido para com a sua esposa, e o preço que ele iria pagar por ela. Normalmente, um preço alto, um preço caro. Era uma forma de mostrar que o noivo verdadeiramente via valor naquela noiva. Uma vez fechado o contrato, o noivo voltava para a casa do seu pai. Aquela moça já era propriedade dele, porque ele já tinha comprado ela. Mas ele ainda não se juntava a ela. Voltava para a casa do seu pai com o compromisso de preparar o quarto da núpcia e o futuro lar, aonde ele iria se reunir com a sua futura esposa, quando ele saísse da casa do seu pai, da sua parentela. Isso demorava aproximadamente 1 ano. Eram meses até o jovem construir tudo o que precisava para o casamento, seu futuro lar, o quarto da núpcia, preparar tudo. E normalmente, até o dia do casamento, o noivo não via mais a noiva. Mas havia sempre um amigo em comum entre eles, e esse amigo ficava levando notícias de um para o outro. Depois de um tempo, quando estava preparado aquilo que o noivo foi preparar, então ele se preparava de fato para as bodas, para o dia do casamento. Naquele dia,
A noiva se preparava, pegava a sua lamparina ou sua lâmpada, enchia de azeite, deixava pronta. Por que lâmpada, Rosiel? Porque normalmente os casamentos aconteciam à noite e naquela época não havia energia elétrica. Então era necessário lâmpadas para iluminar o caminho, especialmente do noivo, na busca da sua noiva. Essa bodas normalmente iniciava-se ao pôr do sol e se findava ao nascer do dia, vamos dizer assim. O noivo, quando saía a encontrar-se com a sua noiva, obviamente trazia os seus convidados, os seus amigos, e todos também vinham, iluminando o caminho com as suas lâmpadas. Quando eles vinham festejando, dançando, gritando pelo caminho. E a população, a vizinhança, ficava encantada em saber que estava tendo uma grande festa naquela noite. Se sabia quem era o noivo, mas não se sabia quem era a noiva. Ela não era revelada até o momento do casamento. Por isso a noiva vestia-se com um véu sobre o seu rosto, e somente a sua família sabia que ela estaria preparada para ser a noiva a ser descoberta naquele dia. Quando nós olhamos o relato lido aqui, dá para entender muitos dos aspectos do casamento dessa época. O noivo, ao se aproximar da casa da noiva, seus convidados, os mensageiros, começavam a gritar: eis o noivo, para que a noiva começasse a se preparar. Então ela corria, pegava a sua lâmpada, acendia a sua lâmpada, e todos os convidados da casa acendiam a sua lâmpada para o caminho ser iluminado para aquela grande festa. Depois que o noivo chegava naquele lugar, ele tomava, não vou contar todos os detalhes do ritual, mas avançando, tomava a sua noiva por esposa, e então ele voltava para a casa do seu pai, para o quarto da núpcias. E ali, quando o casamento estava consumado, então, depois disso, ele ia para o seu lar, aquele que ele foi preparar para a noiva. Mais ou menos assim. Claro que eu não vou me deleitar em detalhes, mas trazendo assim um contexto, é isso. E Jesus pega esse algo comum do seu dia e diz assim, verso 1: o reino dos céus é semelhante a... E aí ele introduz a parábola. Antes de nós nos deleitarmos na parábola propriamente dita, é interessante observar no verso 1, quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante, se parece, se compara a isso. 9 vezes no livro de Mateus, Jesus usa essa mesma expressão: o reino dos céus é semelhante a, e diz a que ele é semelhante. Então, antes de nós entrarmos no teor da mensagem de hoje, eu quero abrir um parênteses para dizer para você: se você quer saber mais acerca do reino de Deus, entender qual é a proposta do reino dos céus e como se encaixar nele de acordo com a vontade de Deus, eu te sugiro a ler o Evangelho de Mateus, especialmente as parábolas onde Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a, que são a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento na massa, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pedra de grande valor, a parábola da rede lançada ao mar, a parábola do servo impiedoso, a parábola dos trabalhadores na vinha, a parábola do banquete e a parábola das 10 virgens. Em todas essas parábolas, Jesus inicia elas dizendo: o reino dos céus é semelhante a, e diz. Então, dá uma lida, estuda ela, e aí você vai entender um pouco mais do que é o reino dos céus e como você pode se envolver com esse reino maravilhoso. Mas sabe o que é, Osel? É que eu
sou novato aí no negócio, eu não sei muito bem entender. Então, preste atenção na mensagem de hoje. Eu vou fazer a mensagem de hoje como se nós estivéssemos estudando qualquer parábola. O que eu aplicar aqui, você pode aplicar lá. No versículo 1, ainda, a gente percebe que Jesus Cristo apresenta os elementos da parábola. Essa é a primeira coisa que você vai procurar entender quando você for fazer a sua leitura. Quais são os elementos da parábola? E ele vai mostrar aqui os elementos da parábola. Os elementos da parábola são as virgens, as lâmpadas e o noivo. São os elementos base da parábola. As virgens, a candeia, ou a depender da tradução, a lâmpada, ou ainda a depender da tradução, a lamparina, e o noivo. No verso 2 ao verso 6, nós percebemos os acessórios dessa parábola, que são as virgens prudentes e as virgens nécias ou tolas, a depender da tradução, o azeite, a vasilha e o mensageiro. O contexto, nós já apresentamos aqui, é um casamento judaico. E quando nós fazemos a leitura total da parábola, fica evidente que Jesus está falando acerca da sua vinda. Em modo resumido, a parábola quer apresentar a seguinte situação: existe um reino, e esse reino é semelhante a um casamento judaico, onde a noiva recebe uma promessa de casamento, o noivo retorna para a casa do seu pai, com a promessa de que há de vir buscá-la para o grande casamento. O que acontece é que no decorrer da leitura, acontece algo inesperado, não muito comum para o casamento daqueles dias. E esse algo inesperado está no verso 5, vá comigo lá. No verso 5, diz assim: e tardando o noivo, foram todos tomados pelo sono. Mas à meia-noite, olha a hora que o noivo chegou para o casamento. À meia-noite, isso não era comum. Normalmente, ao pôr do sol, já se iniciava ali, nas próximas horas, já se iniciava todo o ritual do casamento. Mas esse casamento em especial, esse que Jesus conta, o noivo tardou. E por que o noivo tardou? As noivas, as virgens que estavam ali aguardando o noivo, se cansaram, porque o dia, pela sua própria natureza, já era um dia cansativo. Tiveram que se preparar, se adornar, passar pelos rituais de purificação, tudo mais. Isso cansa, e aquele cansaço tomou todas elas, e elas pegaram no sono. Esse casamento, essa parábola traz esse detalhe que faz toda a diferença para tratar acerca do reino de Deus. Quando nós observamos no versículo 2, vá comigo no verso 2, diz assim: 5 dessas 10 virgens eram nécias, e 5 dessas 10 virgens eram prudentes. No verso 1, ele diz que tinham 10 virgens. No 2, ele faz uma separação entre essas virgens. Todas eram virgens. Todas estavam aptas a se casar. Todas, do ponto de vista da moral, do ponto de vista da sua idoneidade. Todas eram virgens.
mas 5 dessas 10 virgens, Jesus diz que são imprudentes, nécias, tolas, e outras 5 são preparadas, são sábias, são prudentes. E quando a gente observa isso, a gente percebe a dualidade da vida. O reino dos céus já é uma dualidade com o reino dos homens. O reino dos céus é semelhante ao reino dos céus. Por que o dos céus? Porque existe o reino dos homens. Assim como existe dualidade em todos os aspectos da vida. Existe os da direita, existem os da esquerda. Existe o bem, existe o mal. A criação está inserida em uma dualidade. E essa dualidade está em todos os aspectos da vida. Às vezes nós estamos bem e às vezes nós estamos mal. Às vezes nós estamos saudáveis e às vezes estamos doentes. Essa dualidade faz parte do aspecto da natureza, de como ela foi criada. E dentro das virgens, no meio das virgens, haviam 5 que eram nécias e 5 que eram prudentes. É claro, e aqui nós abrimos nosso primeiro ponto, que não é a proposta de Jesus sinalizar que metade dessas virgens se casarão e outra metade não é isso. Aqui é apenas para sinalizar que em todas as coisas há um lado e outro. Em todas as coisas há os preparados e os despreparados. A Bíblia fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. A Bíblia fala do céu e do inferno, da vida eterna e da morte eterna. Quando Jesus sinaliza que dessas 10, 5 eram prudentes e 5 eram nécias, o que ele está apenas querendo mostrar é que no meio de todos nós sempre há aqueles que estão firmados e comprometidos e aqueles que estão apenas envolvidos ou apenas passando pelo caminho. A natureza humana tende a se iludir diariamente nos mais diversos aspectos da vida. Existem pessoas que se iludem achando que um dia ficarão ricas, mas não trabalham, não estudam, não se esforçam, mas a mente delas tende a se iludir nesse aspecto. Existem pessoas que acham que vai encontrar a pessoa mais fantástica, o príncipe encantado, a princesa encantada, mas são pessoas rudes, ignorantes, que não sabem observar as coisas à sua volta com delicadeza, mas acham que vão achar a pessoa mais incrível do mundo. Porque há uma tendência natural de nós vivermos a sempre querer o melhor, mesmo que a gente esteja sempre oferecendo o mínimo possível, ou às vezes até oferecendo nada. Da mesma forma, todas as pessoas almejam um dia morar no céu. É difícil você encontrar alguém que diz: meu sonho é ir para o inferno, meu sonho é um dia ir para o inferno. Não, todo mundo quer um dia poder herdar o reino dos céus. Todas as pessoas esperam um dia que, quando Jesus voltar, Jesus chame-as pelo nome e diga: vinde bendito do meu Pai, entra para o gozo do vosso Deus, que está preparado desde a fundação do mundo. Todas as pessoas se julgam filhos de Deus, todas as pessoas se julgam, claro que eu estou generalizando, mas todas as pessoas se julgam filhos de Deus. Você sai perguntando: você é filho de Deus ou do diabo? Vai para lá, eu sou filho de Deus. Deus me livre de ser filho do diabo. É natural. Mas quantas pessoas vivem a vida do filho de Deus? Quantas pessoas se colocam na posição de filho de Deus? Quantas virgens estão verdadeiramente preparadas para a vinda
do noivo. Quantos de nós estamos verdadeiramente aguardando o noivo voltar? Aquele que veio, nos comprou com um alto preço, Apocalipse capítulo 5, porque Ele nos comprou a preço de sangue, um sangue justo, puro, imaculado e perfeito. Ele nos comprou e nos fez uma promessa. João capítulo 14: eu irei para o meu Pai e vos prepararei lugar, para que quando eu voltar, vocês estejam comigo aonde eu estiver. Quantos estão verdadeiramente comprometidos, esperando o noivo voltar? E quantos estão vivendo a vida, deixando ela passar, apenas observando este mundo, porque ainda não abriu os olhos para o reino dos céus? Mas todos os que abriram os olhos para os reinos dos céus e os que ainda estão presos no reino dos homens, todos esperam um dia morar com Jesus, se casar com o noivo. Todos. Mas quando nós olhamos o verso 2, nós percebemos a dualidade da vida. E infelizmente, não são todos que se casarão com Jesus. Não sou eu que estou dizendo isso. É o relato que nós lemos. É a parábola que ele proferiu. Meu desejo é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E esse meu desejo é também o desejo do Senhor. Mas o homem, muitas vezes, prefere viver numa ilusão, achando que ele tem tempo para resolver as coisas lá nos 45 minutos do segundo tempo. É assim. Quando nós olhamos o verso 2, nós percebemos que existe dois tipos de virgens: as prudentes e aquelas que são imprudentes, são nécias, são tolas. São aquelas que não estão preparadas, são aquelas que não estão comprometidas. Há uma diferença enorme entre você estar comprometido e você estar apenas envolvido. Se você lanchou pão com ovo, a galinha estava envolvida no seu lanche, ela deu o ovo para você se alimentar. Mas se você comeu pão com bacon, o porco estava comprometido com o seu lanche, ele deu a vida para você se alimentar. E essa pequena diferença faz toda a diferença. Existem pessoas que estão até envolvidas. Olha, enquanto for cômodo para mim, enquanto der certo, tá show. Agora, se apertar demais, aí, cara, é complicado, ó. Eu tenho que dar a minha vida, eu tenho que renunciar à minha vida, eu tenho que abandonar os meus desejos, as minhas vontades, o meu querer, por causa dessa empreitada. Tô fora, deixa aí pro bacon, se quiser ovo, ainda tem. Estão só envolvidos. E existem pessoas que estão comprometidas, abandonaram as suas vidas em busca da vida que está nele, em busca de encontrar uma vida que não é do reino dos homens, mas do reino dos céus. E a busca dessa vida que está nele faz com que a pessoa esteja preparada o tempo todo, pronta o tempo todo para ele. E essa é a diferença entre ser tolo e ser prudente, entre ser sábio e ser insensato. Quando nós vamos ao versículo 5, vá comigo no versículo 5. Diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O versículo 5 é um alerta de Jesus para nós.
para nós que o aguardamos. Diferentemente do que era comum no casamento daquele tempo, o noivo tardou. E quando nós percebemos que o noivo tardou, a gente percebe que nem toda promessa se cumpre rapidamente. Quando nós percebemos que o noivo tardou, nós percebemos que nem toda promessa se cumpre no tempo hábil que nós aguardávamos. Nós percebemos que existem promessas que passam do tempo. No caso, o noivo tardou. E não é por acaso que Jesus tenha citado que o noivo tardou. Não é por acaso. Porque quando nós fazemos a comparação da parábola e o contexto dos personagens, é evidente que o reino dos céus, dentro dos seus personagens, tem as virgens, que somos nós. A igreja é a virgem. Tem as lâmpadas, que já nós veremos o que é. E tem o noivo. E o noivo é quem fez a promessa. E Jesus disse que o noivo tardou. O noivo demorou a chegar. E porque ele demorou e porque ele tardou, nós fomos pegos pelo sono. E essa parábola, ela é brilhante. Não tem nada pior do que você ser pego de surpresa. Não tem nada para dar mais ansiedade do que uma expectativa que não chega, que não se concretiza, que não se realiza, porque nós ficamos sempre no anseio de ver aquilo se concretizar. Mas Jesus, ao citar a parábola, já traz ao nosso coração uma informação importantíssima para nós, é de que o noivo não veio no nosso tempo. E Jesus não diz isso por acaso. Ele diz isso porque ele sabe que o nosso tempo é um tempo imediato, é um tempo rápido, é um instante. E pelo imediatismo que há em nós não temos hábito de aguardar pacientemente, com esperança, o cumprimento da promessa. Naturalmente nós nos frustramos, naturalmente nós cansamos, naturalmente nós relaxamos e dormimos muitas vezes. Por quê? Porque nós esperamos sempre que se cumpra já, se cumpra agora, se cumpra no nosso tempo. Mas a realidade é que o tempo não é nosso. Um detalhe bacana acerca da cultura do casamento hebraico, do casamento judaico, é que depois que o noivo preparava tudo, estava tudo pronto, ele não ia buscar a noiva. Ele não podia ir buscar a noiva simplesmente pelo querer dele. Ele tinha que ir ao pai dele, e o pai dele dizia se estava ou não no tempo dele ir buscar a noiva. E isso é muito lógico, né? Faz todo sentido. Por quê? Porque se dependesse do noivo, ele ia buscar a noiva no outro dia. Ele ia ficar boiando meses. Já era, estou indo. Então, o pai é que sabia o tempo certo. Quando o jovem achava que estava tudo pronto, o pai lembrava: isso, tem que fazer isso. Então o pai sabia o tempo certo. E é interessante, porque a gente observa aqui no contexto, de que o noivo não veio no tempo dele, não veio no tempo da noiva, e elas dormiram. Mas Jesus já nos avisou. Nós não precisamos ser pegos de surpresa.
nem precisamos ficar ansiosos ou angustiados pela expectativa que ainda não se concretizou, porque Ele nos alertou acerca disso, dizendo: e tardando o noivo. Um fato interessante é que todas dormiram, as prudentes e as imprudentes, todas dormiram. A questão não é quem dorme ou quem não dorme, a questão é quem está preparado quando acordar. Vá comigo no verso 6. Diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Esse anúncio, para quem conhece a Bíblia, quem é leitor da palavra de Deus, é o anúncio mais esperado do coração do crente. O apóstolo Paulo diz: ao ressoar da trombeta, ao ressoar da trombeta, então os céus se abrirá, e com alaridos ele virá. Eis o noivo é a mensagem que todos aqueles que aguardam ansiosamente a segunda vida esperam poder ouvir. Eis o noivo. Mas e se ele voltar? E se nós ouvirmos eis o noivo e nós estivermos dormindo, nós estivermos descansando porque fomos abatidos pelo sono, e aí? Estamos perdidos? Não, não é bem assim. Não é bem assim. O verso 7 e o verso 8 diz o seguinte: então se levantaram todas aquelas virgens, as prudentes e as imprudentes, e elas prepararam as suas lâmpadas. A questão não é ser pega dormindo, a questão é não estar preparado. Quando elas prepararam as suas lâmpadas, diz o verso 8: as nécias disseram às prudentes: nos dá do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O azeite de oliva, naquela época, pegava a azeitona, espremia ela até derramar o óleo, e esse óleo era colocado dentro de uma lâmpada, e essa lâmpada, ela era feita de barro, chamava-se lâmpada herodiana, por causa de Herodes, mas não vou entrar nos detalhes. Ela era feita de barro e era moldada pelo oleiro. O oleiro fazia a lâmpada. O bico dela era feita a partir de um molde, tinha um moldezinho certo, e a alça era feita à mão e era anexado naquela lâmpada que era feita ali de barro. Depois pegava-se um pavio que era feito de fibra de linho, ou então de junco, e colocava-se aquele pavio dentro da lâmpada com a ponta saindo no bico, e derramava o óleo dentro daquela lâmpada, e depois que o óleo embebia todo o pavio, é que se acendiam as lâmpadas. Então tinha um tempo de preparo. É isso que o verso 7 está dizendo. Então se levantaram todas as virgens e prepararam as suas lâmpadas. Elas tiveram que passar pelo processo. E quando elas foram preparar as lâmpadas, as nécias se deram conta de que o azeite que elas tinham era pouco e já estava se acabando. E o noivo não podia chegar naquele lugar e pegar a sua noiva sem a lâmpada acesa. E essa mensagem é uma mensagem maravilhosa aos nossos corações, porque pelo contexto bíblico nós sabemos que o azeite
é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, no dia fatídico da sua vida, está angustiado até a morte, porque ele sabe que se aproxima a sua morte, morte de cruz, ele sai e se dirige ao Monte das Oliveiras. E quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele chama Pedro, Tiago e João e vai a um jardim secreto, mais escondido, que se chamava Getsêmani. E Getsêmani é uma palavra que significa lugar do azeite. No dia fatídico da vida de Jesus, ele foi ao lugar do azeite, e lá no lugar do azeite ele foi em busca do Espírito Santo de Deus lhe encher, para lhe dar a graça necessária para passar pelo momento mais difícil da sua vida. Nós sabemos pelo contexto bíblico que o azeite é o símbolo do Espírito, porque era por meio do azeite que o fogo era aceso. E Paulo, escrevendo à igreja, ele diz: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito, sim, uma simbologia de que o Espírito é fogo que consome a todos nós, que acende. A lamparina ou as lâmpadas é um simbolismo que remonta ao evangelho que nós temos. A noiva, com a lâmpada na mão, acesa, podia caminhar na escuridão, já que o sol tinha se posto, e mesmo assim ver o caminho. E quando nós percebemos a ilustração da lâmpada acesa que ilumina o caminho na noite escura, nós fatalmente caímos mais uma vez no evangelho, que é a luz que brilha ao mundo. Pois lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O evangelho do reino de Deus, que brilha sobre todos nós, menos sobre aqueles que o Deus desse século fechou os seus olhos para que sobre eles não resplandeça a luz do evangelho, diz o apóstolo Paulo. Quando nós observamos o contexto bíblico, fica claro e evidente que a lâmpada é o evangelho que vai iluminando a todos, e o azeite que ilumina, que traz a luz ao evangelho, é o Espírito de Deus. Assim como a noiva não podia se achegar ao noivo e se apresentar diante dele de mãos vazias, sem uma lâmpada acesa, a igreja do Senhor não poderá ser pega de surpresa e se apresentar diante de Deus sem o Espírito de Deus, a tocha do Senhor, o brilho do evangelho, a luz do evangelho resplandecendo sobre a sua vida. É disso que trata a parábola das virgens. Todas estavam dormindo, mas ao acordar no anúncio do eis o noivo, 5 estavam preparadas, 5 tinham azeite, 5 estavam iluminadas, estavam cheias as suas botijas. E o que é a botija? Somos nós. Aqui ele diz, verso 4, vá comigo: as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite onde? Nas vasilhas, ou em outras traduções, na botija. A botija era um instrumento, um vaso de barro, assim como a lamparina. E nós sabemos pelo contexto bíblico que o vaso de barro simboliza quem? O nosso corpo. O nosso corpo, o apóstolo Paulo fala disso, porque o vosso corpo é como o vaso de barro na mão do oleiro. Jeremias capítulo 17 fala disso. Elas estavam preparadas, além da lamparina cheia de azeite, tinha azeite na botija, no vaso. Estavam cheios de azeite. E a pergunta que fica para nós na noite de hoje, baixa ele aí, Tota, ele está bem. Na noite de hoje, a pergunta que fica para nós é: quem somos nós dentro dessa história? Quem somos nós? Que tipo de virgem somos nós dentro dessa igreja? Nesse contexto do casamento, nós somos virgens prudentes, preparadas, ansiosas para o noivo, que se ouvirmos o alarido, o som da trombeta, do mensageiro que diz, eis o noivo, estaremos nós prontos, preparados
para receber o noivo e apresentar-se diante dele com as lamparinas acesas? Quem somos nós no contexto dessa história? Ou nós somos a virgem imprudente, nécia, tola, que não se preparou de modo correto para receber o seu noivo e foi surpreendida por um infortúnio, por uma adversidade, foi surpreendida por algo que ela não contava, o atraso do noivo, e essa surpresa foi o suficiente para tomar das suas mãos o casamento. Quem somos nós dentro dessa história? Quando nós vamos ao versículo 9, vá comigo, diz assim o texto: mas as prudentes responderam, quando elas pediram azeite a elas, as imprudentes: não podemos dar azeite para vocês, porque senão faltará para nós e para vocês. Ide aos que vendem azeite e comprai-o. Quando nós observamos o versículo 9, Jesus nos traz uma mensagem muito interessante. Ele deixa para nós uma mensagem fantástica dentro dessa parábola. E a mensagem é: o azeite não pode ser compartilhado. A glória que Deus deu a mim, eu não posso compartilhar com você, porque eu não tenho glória. A glória é dele. O dom que ele deu a mim, eu não posso compartilhar com você, porque eu não tenho o dom é dele. A salvação que ele deu a mim, eu não posso compartilhar com você, porque a salvação é dele. Eu não posso dar para você aquilo que é do meu noivo, aquilo que não é para você, é para ele. A salvação não dá para ser compartilhada. Se nós formos pegos de surpresa agora, não adianta o fato de eu ser crente em Cristo Jesus e salvo, não garante que a minha esposa Camila será salva. Eu não posso compartilhar a salvação com ela. E o fato dela ser salva em Cristo Jesus não garante que os meus filhos serão salvos. Eu não posso compartilhar a salvação com eles, porque a salvação, ela é individual. A salvação, ela é entre você e Deus. Eu não posso garantir salvação nem para mim mesmo. Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, certamente eu estaria perdido. Como eu poderia compartilhar com você algo que é do Senhor? Então, quando nós olhamos essa mensagem, alguém ao olhar essa mensagem pode pensar consigo mesmo, pelo seu senso de justiça e de bondade: poxa, o que custava para elas dar um pouco de azeite e salvar as 5 amigas dela? O que custava? Não era nada demais. O azeite, o casamento judaico, ele durava 7 dias. 7 dias. As lâmpadas, as candeias tinham que ficar acesas durante todo o casamento. Se elas dessem, poderia faltar para elas e para as outras. E todas, em algum momento, seriam surpreendidas por perceber que todas estavam sem suas lâmpadas acesas perante o noivo. Por isso, elas dizem não. Mas elas dizem não também, por quê? Porque elas são prudentes. Elas são prudentes. Beleza, eu tenho uma vasilha que tem azeite. Mas da mesma forma como elas pensaram, e se o noivo atrasar? É melhor eu ter um azeite extra. Da mesma forma que elas pensaram em ter um azeite extra para aquele momento, naquele momento elas pensam: e se eu der azeite para elas e no final das contas faltar azeite para mim? É melhor eu garantir meu azeite. É prudência. O prudente está sempre pensando no futuro. Qual é a melhor decisão? Qual é a melhor atitude que eu tenho a tomar para, no futuro, eu não ser surpreendido de modo negativo? Tem pessoas
facilmente se envolvem com as coisas desse mundo e se distrai com as distrações dessa vida. E muitas vezes, numa distração da vida, são pegas de surpresa e percebem que perdem a bênção, porque não pensou: será que vale a pena eu trocar uma eternidade toda por algumas horas de euforia? Jesus já nos alerta acerca disso. Quando nós vamos ao verso 12, e nós já estamos terminando, vá comigo. Vamos fazer o contexto, verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Entraram onde, Rosiel? No quarto de núpcias, que o noivo tinha ido preparar. E depois que o noivo entra dentro do quarto de núpcias, é natural, o que ele faz? Fecha a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não conheço vocês. E essa expressão, eu não vos conheço, dentro do contexto do casamento, quem é leitor da Bíblia sabe que quando você vai ler, por exemplo, o relato em que Isaac vai se casar com Rebeca, ele entra na tenda com ela e o texto bíblico diz o quê? E conheceu Isaac a Rebeca. A expressão "e conheceu" e eles consumaram o ato do casamento. O noivo, olhando para as nécias, diz: eu não conheço vocês. Por quê? Porque vocês não estiveram comigo no meu quarto de núpcias. Vocês não se casaram comigo. Eu não tenho parte com vocês. E quando nós olhamos o verso 12, a gente descobre que essa história romântica não tem um final feliz para todos. Ela é uma história de dualidade, do início ao fim. No final, nós temos 5 virgens felizes, encantadas, porque estão na núpcias, estão abraçadas com o noivo, estão envolvidas com o noivo, estão comprometidas com o noivo. Elas agora são uma com o noivo, seus corpos viraram um. Enquanto elas estão felizes, outras 5 estão chorando, dizendo: abre-nos a porta, e ouvindo: eu não conheço vocês. E essa parábola, ela é um grande alerta. Essa parábola, tema da mensagem de hoje é parábola das 10 virgens, um alerta do fim. Jesus nos faz um alerta. E esse alerta é: olha, a história é linda, a história é bela, fala de um casamento, fala de uma festa, mas ela não tem um final feliz para todos. Como eu disse antes, todas as pessoas dizem: eu sou filho de Deus. Todas as pessoas dizem: eu vou morar no céu. Mas o fato é que o noivo não dirá para todas as pessoas: eu conheço vocês. Para algumas pessoas ele dirá: eu não vos conheço. Por quê? Porque todas as pessoas, apesar de querer ir ao céu, e apesar de dizerem serem filhas de Deus, não são todas elas que estão preparados para se encontrar com o noivo. Não são todas elas que renunciaram às suas vidas pela vida do noivo. Não são todas elas que buscaram se preparar devidamente para a vinda do noivo. Por isso, nem todas elas ouvirão: vinde, benditos do meu Pai, entrai para o gozo do vosso Deus. Não, infelizmente, verso 10 ao 12, deixa claro que essa não é uma história de final feliz para todos.
E por fim, para nós encerrarmos a mensagem de hoje, no verso 13, Jesus conclui a parábola. Depois de citar toda a parábola, ele dá a sua última orientação, o seu último ensinamento acerca dessa parábola. E o ensinamento, ele diz, verso 13: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o noivo virá. Por quê? Por que não sabemos? Porque o noivo não poderia dizer para a noiva: voltarei para te buscar dia tal. Por que ele não poderia? Porque ele dependia de quem? Do pai. Era o pai quem dizia quando o noivo poderia ir buscar a sua noiva, quando tudo estivesse pronto. É por isso que Jesus em outro momento diz: nem o filho e nem os anjos sabem o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir, senão somente o Pai. Jesus falava dentro da sua própria cultura. E o alerta de Jesus, o grito de um alerta para as nossas vidas é esse: vigiem. Vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. E se Ele voltar hoje? E se Ele voltasse agora? Como estaríamos nós? Como nós seríamos encontrados por Ele? Seríamos surpreendidos? Apocalipse, capítulo 22, e versículo 12, Jesus diz: eis que eu venho sem demora. Rosiel, como que é sem demora? Como que é sem demora se já fazem 2000 anos? Como que é sem demora se o noivo demorou tanto que a noiva dormiu? Amados, quando Jesus chamou Abraão e fez promessas a Abraão, levaram-se anos, até que alguém tomasse aquela nova promessa na sua descendência. Abraão, depois Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi. Profetas tomaram aquela promessa. Entre o último profeta Malaquias e a vinda de Jesus, 400 anos. Só entre Malaquias e Jesus Cristo. Na percepção da gente, é muito tempo. Na percepção de Deus, é um estalar dos dedos. Porque enquanto nós morremos a cada segundo que passa, Deus não sabe o que é a morte. Enquanto nós envelhecemos a cada segundo que passa, Deus não sabe o que é o tempo. João vai dizer que para Deus, 1000 anos nossos é como se fosse um dia para Ele, e um dia dele como se fossem 1000 anos para nós. Talvez você deixe no seu coração pesar a dúvida: mas cadê essa promessa? Cadê essa promessa que não chega? Cadê essa promessa que não se cumpre? Cadê essa promessa que não vem? A palavra de Jesus para as nossas vidas na noite de hoje é: estejam preparados, porque assim como o verso diz que o noivo tardou, o verso 8 diz que o noivo chegou. A profecia se cumpriu, a promessa se cumprirá. Mas uma pergunta Jesus fez antes de ser assunto ao céu, e a pergunta dele foi: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Seremos sucumbidos pela dúvida, pelo tempo, pela demora, pela ansiedade? Ou estaremos
esperançosos, como o salmista no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Como estaremos nós? Mesmo Apocalipse capítulo 20, diz assim, verso 18: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra dos livros dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro, da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. E aí o verso 20 termina dizendo: aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Permaneça, meu irmão. Não deixe que a dúvida pese sobre o seu coração. E não se deixe iludir com a vida e o reino dos homens. Mas fique com os olhos e o coração fitado no reino dos céus, pois o reino dos céus é semelhante a esta parábola. Amém. Fique de pé.